Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, à nossa casa, aos Ceareiros de Cristo. Como de costume, vou ler uma mensagem aqui do Vida Feliz para fazer nossa prece de abertura. Abri na mensagem que diz o seguinte: sê ordeiro nas tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as conclua todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avançado passo no caminho da evolução. Convido todos vocês a fecharem os olhos por um breve instante, para a gente procurar enxergar, com os olhos da alma, com os olhos do coração, todo esse amor que nos envolve na manhã de hoje, através dessas energias celestes que foram trazidas para essa casa, pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores, por Deus, Pai de amor e de bondade, para nos envolver, para nos auxiliar nessa tarefa de que possamos compreender os ensinamentos que nos serão trazidos na manhã de hoje. Roguemos ao alto que nós consigamos de fato aproveitar a estadia nessa casa, os ensinamentos que vamos receber para o nosso reequilíbrio físico, emocional e espiritual. Que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, estudando. Há um tempo que eu não vinha, nessa casa que tem amigos queridos. Que a gente possa ter, ainda aqui num breve momento, a oportunidade de relembrar, de discutir, de refletir sobre os ensinamentos espíritas, os ensinamentos do Evangelho. Na proposta que vocês me passaram, hoje a gente vai discutir mais um dos capítulos do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier. Hoje no capítulo 159, é isso mesmo? Isso mesmo. Ó. E tem esse título aí, Aprendamos no Entanto. E como Emmanuel, como é prática dessas obras tão importantes para nós, da coleção Fonte Viva, o que o Emmanuel faz? Ele seleciona um versículo, do Novo Testamento, esse aqui, e traz um texto, um desenvolvimento em cima desse versículo. Mas com objetivos de aplicação na vida diária, um convite à vivência evangélica, do que de trazer informações específicas sobre aquele texto ou aquele momento. Isso ele deixa claro para nós, lá na introdução do Caminho, Verdade e Vida. Só que é sempre interessante, e isso ele destaca também, a gente trazer um pouco do contexto desse versículo. O que eu quero dizer com isso? De onde que ele vem? Quem que é essa pessoa que nos diz isso? Quem que é essa pessoa para quem ele diz isso? Em que contexto, em que situação, por que esse texto tem importância para nós? Então, antes de entrar no texto em si, na mensagem belíssima, do versículo e do desenvolvimento que o Emmanuel traz, é legal a gente refletir um pouco, A gente tem aqui essa figura muito famosa para nós, a figura de Paulo de Tarso, inicialmente Saulo de Tarso, que é autor de boa parte do nosso Novo Testamento, através das suas cartas. E quem foi esse Paulo? Talvez aí o divulgador mais importante da história do cristianismo, mas que tem um início no seu contato ali com os discípulos,
Ele não teve um contato em vida física com Jesus, né? Mas do seu contato inicial com os discípulos, pouco tempo depois da crucificação, ele vai desenvolver uma relação de muita agressividade, de muita incompreensão. Né? Então ele, enquanto liderança judaica, ao lidar ali com as posturas, com os ensinamentos cristãos, de início vai ter uma reação terrível, né? Se tornando, na verdade, o primeiro líder e o primeiro perseguidor dos cristãos. A partir da ação dele, ainda como Saulo de Tarso, né? Muitas violências, muitos problemas vão ser desencadeados pelos mesmos cristãos. Só que ele tem um episódio que, na verdade, é o clímax de um processo de transformação que começa antes e vai até o final da sua vida física, né? Que é aquele famoso momento, na estrada para Damasco, em que ele tem uma visão espiritual de Jesus. Então, ali, como eu disse, ali culmina um processo de reflexão e de esforço pela própria modificação, em que ele, então, vai reconhecer os seus equívocos, filhos do orgulho, da intolerância, da incompreensão, e, a partir daquele momento, se dedicar ao trabalho para Jesus, ao trabalho para o próximo, e, claro, né, essas coisas são inseparáveis. O trabalho pela própria felicidade, pela própria paz. E o que é fantástico? Ele, em determinado momento, e é claro que aqui eu estou encurtando a história, porque o nosso objetivo principal é a mensagem aqui do texto, tá? Não é a vida de Paulo, mas tem um determinado momento muito interessante e que inclusive é muito desenvolvido, uma outra obra do Espírito Emmanuel, que é a obra Paulo e Estevão, tá? Também pelo Chico Xavier, que é a obra por excelência para a gente entender essa figura fantástica, né? De Paulo de Tarso. A gente vai observar que por vários motivos, inclusive motivos de dificuldades de transporte, de movimentação, de comunicação, ele começa a enviar cartas para as comunidades que havia fundado, vai fundar várias em viagens, né? Para comunidades que havia apoiado, não necessariamente fundado, e para pessoas, como a gente está vendo aqui, né? Discípulos dele, trabalhadores ali que estiveram ao lado dele, nessa tarefa intensa de divulgação, de vivência do Evangelho. E aí é interessante que a gente chega a essa figura, né? Tem 3 cartas no conjunto de 14 cartas de Paulo que a gente tem no Novo Testamento, né? Que são chamadas já, né, pela teologia de cartas pastorais, que tem o objetivo justamente de levar orientações às comunidades cristãs, né? E essas 3 cartas pastorais, elas inicialmente são destinadas a pessoas, a indivíduos, né? A gente tem 2 cartas a esse Timóteo e a gente tem uma carta ao Tito. São cartas muito curtas, muito interessantes, tá? Peguem para ler. Acho que essa aqui são 6 capítulos, é muito rapidinho, é muito legal, né, a gente ter contato com essas discussões iniciais do movimento cristão, né? E essa carta, numa dessas, né, a primeira que ele escreve a Timóteo, a gente vai ver como é o objetivo dessas cartas pastorais, né? Uma orientação interessantíssima sobre a postura na comunidade cristã, um convite à responsabilidade, à fidelidade aos princípios cristãos, né? Algo que vai se aproximando, que é muito bem resumido por esse versículo aqui. É muito bem resumido por ele, tá? O que a carta traz em geral, tá? Então esse é o objetivo de Paulo ao escrever a este Timóteo. É uma figura interessante, tá? Que ela é citada em outras cartas também de Paulo, onde ele vai fazer as suas saudações, as suas despedidas, né? Ele aparece lá, tem referências a ele, mas também é bem desenvolvido na obra Paulo e Estevão. Tá? Então lá a gente vai ver Timóteo fazendo várias coisas. Tá? E ele é legal que até nessa carta há uma referência a isso, né? Ele é um discípulo jovem, tá? de Paulo. Ainda que esse jovem seja muito elástico, tá? Às vezes as pessoas olham Timóteo, igual o apóstolo João, né? Acha que tinha 14, que tinha 15 anos, né? Não, tá? É algo que a gente não tem muito acesso assim, para afirmar qual era a idade dele. Mas provavelmente jovem para ser uma liderança cristã, uma liderança religiosa. Tá? Então por isso que possivelmente Paulo vai se referir a ele, a gente vai ver no Paulo Estevão, né? Como alguém jovem. Tá? Isso é interessante também. Mas vamos ao nosso versículo aqui, que é o objetivo principal. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo nesse momento. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É ainda enigmático para nós, né? Por quê? Que coisas são essas? Nós vamos ver. A gente já tem alguma ideia, né? Provavelmente vocês têm alguma ideia. Que coisas são essas? E por quê? Né? Qual é o sentido de se ocupar nelas para que os outros aproveitem? Né?
para que o fato de Timóteo aproveitar-se desses ensinamentos, né, seja manifesto a todos. Qual que é o objetivo disso? Né? Então percebe, o versículo é legal, porque ele é provocativo, ele nos convida a pensar o que ele está falando. Quando a gente vai para a carta, quando vocês forem lá ler a carta, vocês vão ver essas coisas, né? Vão ficar claras. E Emmanuel vai retomar aqui no texto. Emmanuel vai retomar. Agora, o que a gente consegue observar desse versículo olhando só para ele aqui, né, é que a gente tem Paulo falando de orientações para que ele faça alguma coisa e que essas coisas terão aproveitamento, terão resultado para a comunidade cristã. É o que a gente consegue deduzir, tá? Olha o que a gente vai fazer. Ler o texto de Emmanuel. Ler o texto de Emmanuel. Eu vou fazer aqui 2 pausas, tá? Vou ler, comentar com vocês, tá? E a gente vai tentar aprender mais com o Emmanuel, aprender mais com esse texto aqui. Como eu comentei no início, esse título aqui, né, o Aprendamos, no entanto, que também é enigmático, nós vamos ver no final, né, que ele se encaixa na história aqui, né? Tá nesse livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 159. Então vamos ver o que o Emmanuel vai dizer para nós sobre esse versículo. Ó, isso aqui que eu trago, eu imprimo porque eu faço meus rabiscos, tá? Vou dizer exatamente o texto que está aqui nessa obra, que é a que vocês estão estudando, a Palavra de Vida Eterna. Então vamos lá. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé, à caça de vantagens pessoais, no imediatismo das gratificações terrestres. Vamos fazer uma pausa aqui. A primeira coisa que eu achei interessante quando eu estava lendo esse texto em casa é a postura provocativa de Emmanuel aqui também. Porque o que ele está dizendo? Que esses equívocos que ele aponta aqui, esses 4 parágrafos que ele aponta como problemas, estão no nosso passado. Olha que interessante. Ó, em muitas reencarnações passadas, ó, nós já fomos assim. Nós adotamos igualmente essa estranha maneira, né, de muitos dos nossos irmãos. Mas será que está no passado? É de propósito que ele faz isso. Para que a gente pense. Será que essas posturas que nós vamos analisar daqui a pouco, elas estão no nosso passado mesmo? Ou ainda há algo delas em nós? Né? E é interessante observar isso, não no sentido de depreciativo, não. Mas daquele autoconhecimento que nos coloca para frente. Opa, peraí, eu ainda tenho essa postura equivocada. Devo modificá-la. Tá? É nesse sentido. Mas é provocativo. Nós não temos mais essas coisas? Cada um que vai dizer de si mesmo. E que coisas são essas? Ó, tem um outro detalhe nesse primeiro parágrafo, mas eu vou voltar nele no final. Olha essas 4 coisas que o Emmanuel aponta para nós aqui, que nós fazíamos, e que alguns cristãos, né, e aqui ele inclui toda a tradição cristã, talvez ainda façam. Ó. Buscávamos o Evangelho e pregávamos atendendo a sentido demagógico. O que é esse demagógico aqui o texto quer dizer? Né? O sentido de condução de pessoas, de convencimento, de manipulação de pessoas. Olha que interessante. A partir do próprio Evangelho. Aí alguém pode dizer assim, mas como é possível alguém fazer isso em nome do Evangelho? Mas essa é a história da humanidade, não apenas em relação ao Evangelho, mas em todas as religiões, em todos, na verdade, os setores da vida humana. Tá? É interessante quando a gente vai lá para o século XIX, a gente vê muitos críticos da religião. Né? Depois se tornariam muito famosos, como Freud, Marx, Nietzsche, outros, muito críticos da religião. Aí a gente olha para esses críticos, né, que realmente eram agressivos em relação à religião, e acha assim, esses caras estão completamente errados. Né? Quando na verdade não. Eles sim apontaram muitos problemas dos movimentos religiosos que nós estamos tentando superar. É disso que a Emmanuel está falando aqui. Então essa abordagem religiosa de manipulação, de condução,
Já aconteceu e ainda acontece nos movimentos religiosos do mundo. E por que não dentro do espiritismo? Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Às vezes a gente fala algumas coisas, né? Eu falo assim, né? Nas discussões espíritas. Aí a primeira reação é assim, isso aí é uma crítica aos evangélicos. Isso aí é uma crítica aos católicos, né? Que seja. Aqui Emmanuel inclui todo mundo. Mas também a nós espíritas, tá? Então é um convite a que a gente reflita no nosso trabalho enquanto lideranças, muitas vezes, de grupos, de direções de centro, né? Dos diversos trabalhos que a gente faz. Observar que, será que a nossa intenção real é a intenção que o Evangelho nos aponta de auxiliar as pessoas nas suas transformações íntimas? Será que é esse? Então, são as questões que a gente tem que trazer. Outra aqui. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Será que isso está no nosso passado? Muitas vezes a gente vê aquela postura que também faz parte, olha que interessante, é uma postura religiosa brasileira. Talvez mundial, mas brasileira eu sei que ela ocorre. Tá? Que é aquela postura da busca da religião apenas quando há um problema. Qualquer religião. Então eu estou com um problema de saúde. Aí eu vou no centro espírita. Resolveu meu problema de saúde? Já o centro espírita. Ou igreja evangélica, católica, não importa. Olha que interessante. A gente busca porque a gente quer que Cristo nos sirva. Eu venho aqui para resolver o meu problema. Resolveu? Ou eu acho que resolveu? Não preciso mais ir. Domingo de manhã? Esse horário eu vou estar aqui? Né? Não vou. Essa postura ainda existe, tá? Em todas as religiões. Será que ainda temos? Ou será que já estamos dispostos, sim, a buscar ajuda, porque todos nós temos problema? Ir no centro, passe, assistir a palestra. Mas será que eu já não posso estar disposto a algo mais? A procurar a direção do centro de trabalhadores e dizer assim, olha, eu quero fazer alguma coisa aqui. Ou que não seja aqui. Mas um trabalho voluntário dentro do mundo religioso ou fora do mundo religioso. Né? Algo a mais na sua vida. Será que eu não estou preparado já para isso? Eu quero sim ser servido. Olha que interessante. Eu quero sim ajuda. Mas eu não posso estar ao lado de Cristo agora, nessa mudança que eu tanto quero para o planeta, para a minha vizinhança, para o meu lar. Né? Será que eu não estou? Reflexão para nós também. Olha a outra aqui. Semelhante, cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. Uma postura religiosa também comum, que é aquela ideia de troca com Deus. Deus, eu estou fazendo isso aqui, hein? Me dá. Eu quero isso aqui. Me dá. Isso existe. Tá? É uma incompreensão do que é fé, do que é a oração, ou dos efeitos da oração. Há dois capítulos, né? Importantíssimos para se discutir isso. 3 no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos tratar da oração, da fé, né? O 19, a fé remove montanhas. Os 2 últimos, né? Pedi, obtereis, e a coletânea de preces espíritas. Ali a gente vê um desenvolvimento muito interessante de como Kardec e os espíritos, tá? Entendem a função da oração, o mecanismo da fé. Nos mostrando que essa ideia de fé e oração como algo mágico não é o que se pode esperar da ideia religiosa. Então eu vou na igreja, eu venho no centro espírita, não falto nem um dia, fico 20 anos fazendo isso. Nada pode acontecer de errado na minha vida. E se acontece, eu brigo com os espíritos, né? Mas espíritos, vocês não estão vendo, eu estou indo lá no Cearense todo domingo. Ou eu vou na igreja, evangélica, todo domingo eu faço isso, estou fazendo isso. Isso denuncia para nós mesmos uma expectativa de troca. Que vai nos levar ao quê? Frustração. Porque somos convidados à prática do bem, olha que interessante. É óbvio, e a gente vê isso na prática, que essa prática do bem nos dá retorno. A gente tem dificuldade até de enxergar, mas nos dá retorno. Tá? Mas o objetivo não pode ser esse. Porque a gente, enquanto espírita, principalmente entende que as dificuldades da vida não são punições no sentido mais estrito, mais duro dessa palavra. São oportunidades de crescimento, são aprendizados. Né? Então, se eu estou estudando, me preparando, né, e aí vem uma dificuldade. Poxa, mas eu me dediquei tanto aos ceareiros. Que bom, porque é graças à maturidade do seu estudo, da sua dedicação, do seu trabalho do bem, que hoje você pode enfrentar esse problema com mais tranquilidade. Olha que interessante. Como é que a gente é convidado a mudar de postura. Então não é uma troca. Olha, eu orei, hein? Me ajuda aqui. Essa ajuda vem de outra forma. Vem dessa minha mudança de forma de olhar as coisas.
vem de um apoio espiritual que é constante, a gente às vezes não percebe, mas ele vem, só que não é um apoio que resolve o problema para você. E aí que está a confusão. Porque se resolve para você, não tem sentido aquele problema. Então é um auxílio. É interessante, igual quando meu filho, quando era mais novinho, meu mais novo era mais novo ainda, ele perguntou assim, mas papai, por que a gente tem que escrever as respostas nas perguntas na prova se o professor já sabe? Olha o mecanismo, o raciocínio dele. Eu estou fazendo a prova para responder para o professor. Não. A prova quer avaliar se você sabe. É assim que funciona, né? O mecanismo da dificuldade na vida é assim, para ver se a gente sabe, para a gente superar aquilo, né? Então, a expectativa de orar para um suborno, para uma troca com Deus, não é uma postura religiosa. E vou dizer para vocês, tá? Nas suas doutrinas básicas, nenhuma religião traz isso. Cristã. Nenhuma religião cristã traz isso, tá? A expectativa mágica da oração. E tem a outra aqui, para a gente continuar a leitura. Compartilhamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais, no imediatismo das gratificações terrestres. Então a gente tem discussões muito interessantes em relação a isso, né? E antigas, né, no campo da religião, do trabalhar recebendo um salário, né? Discussão que ainda existe no mundo religioso, do trabalhar com a expectativa de lucro, né? Do trabalhar, inclusive, é uma discussão que Kardec já inicia, né? Trabalho mediúnico com expectativa de lucro, em que os espíritos vão dizer que isso não é proposta espírita, isso não é adequado, né? Mas é um tipo de postura religiosa que às vezes inconscientemente pode estar em nós, tá? Ou seja, eu faço o trabalho, talvez não pensando no evangelho, mas pensando no meu destaque pessoal. Então, são as questões que a gente tem que fazer. Sem a ilusão de achar que você, o nós, o eu, não temos nenhum resquício de vaidade, porque todos nós temos. Tá? A grande questão é, o que te move majoritariamente? Eu estou aqui falando para vocês, me preparei, estou aqui trazendo uma mensagem, trabalhando com vocês aqui. Qual que é a minha motivação maior? É isso aqui? É a discussão evangélica? Ou é estar aqui na frente de todos vocês ficarem me olhando? Vocês não sabem. Eu sei. Eu tenho que trabalhar para que a minha motivação maior seja a divulgação do evangelho. Não o meu destaque pessoal. Agora, é 100% isso? Não cheguei lá, não. Nós estamos caminhando. Estão entendendo como é que é? Cuidado também para a gente não trazer um ideal de perfeição que nós vamos chegar amanhã, porque isso vai nos gerar frustração. Como eu falei de Paulo, né? Transformação é processo. É processo. Que passa pelo autoconhecimento, pelo reconhecimento das dificuldades e pela luta diária, tá? Mas olha o convite que a Emmanuel nos traz aqui, provocativo. Será que essas 4 posturas estão realmente no nosso passado? E se estão no presente, estamos observando? Estamos tentando lidar com elas? Vamos ver o que ele tem a dizer aqui, Continuando a leitura. A face disso, de todo esse convite, né? Toda essa provocação que ele nos faz, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico, a reencarnação, e atravessando os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, a maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito, né, o destemido da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. E vamos parar aqui, porque nos próximos 2 parágrafos nós vamos ver essa diretriz, que é um retorno ao versículo. Agora vamos observar isso aqui. Emmanuel vai dizer para nós, considerando esses nossos equívocos do passado, e um detalhe otimista aqui, tá? Se ainda temos hoje, não vamos ficar muito tristes não, porque no passado fomos piores, tá? Hoje já estamos melhor. Mas, se trazemos essas experiências, essas memórias do passado, muitas vezes, nessa vida, elas se manifestam enquanto culpa. Daquilo que nós fizemos nessa mesma vida, muitas vezes nós conseguimos identificar. Nos sentimos culpados por termos feito tal coisa ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós podemos identificar.
Mas em relação aos equívocos de vidas anteriores, em geral, tá? Essas coisas não são manifestas no nosso consciente. Elas ficam inconscientes. Nós temos essas lembranças inconscientes, tá? Por isso que a gente, nessa encarnação, uma discussão que nem dá pra gente aprofundar muito aqui, a gente não tem lembranças plenas das nossas vidas passadas. Na verdade, não lembramos praticamente nada, tá? Quando isso ocorre, é exceção da exceção. Ou seja, essas culpas que o Emmanuel aponta aqui, elas estão, ó, no nosso inconsciente. E elas, como quaisquer outras dificuldades que a gente tenha do passado, a gente só consegue identificar a partir da auto-observação nessa vida. Exemplo, eu me percebo uma pessoa muito agressiva. Qualquer coisa que alguém fale, eu estou muito bem, mas pisou no meu no calcanhar, não é que é? Pisou no meu pé, eu viro uma fera. O que isso mostra para você? Que você guarda algo de agressividade das vidas passadas. Repito, você já foi pior. Mas hoje aquilo ainda está dentro de você. Ah, então quer dizer que na vida passada eu fui agressivo? Como é que eu sei disso? Olhando para o que você demonstra hoje. Allan Kardec vai trabalhar isso. No capítulo 5 do Evangelho, ele vai tratar do esquecimento do passado. Ele vai mostrar isso. Tá? Então, mais do que tentar investigar a sua vida passada, olhe os seus comportamentos de hoje que você vai perceber as suas dificuldades do passado. Tá? Seu egoísmo, a inveja, a vaidade excessiva, esse exemplo da agressividade, né, que eu trouxe aqui. Então, é a parte dessas observações que a gente identifica. Como também sensações de culpa. Sensações de culpa. O que é interessante? A culpa é uma palavra muito interessante. Quem trabalha muito no campo espírita, né, essa questão é o Espírito Joana de Ângeles. Então, a gente vai ver em várias obras psicografadas pelo Divaldo Franco esse debate importantíssimo sobre a culpa. Que às vezes gera algumas confusões. Por exemplo, a gente acha que a culpa ela é um problema. Mas quando ela vem, ela não é um problema. Nós temos que agradecer a Deus quando ela vem, quando ela se manifesta. Sabe por quê? Porque quando você se sente culpado, você está incomodado com algo que você faz há um tempão e que agora você quer mudar. Quando você não se sentia culpado, é porque você não percebia que aquilo era um problema. Percebe? Você não percebia que era um problema. Aí, de repente, você desperta. Gente, essa atitude que eu tenho dentro da minha casa causa tristeza naquele outro familiar meu. Eu não tinha percebido isso. Hoje me sinto culpado. Mas onde que a culpa vira problema? Quando ela começa a morar com você. Quando ela mora na sua casa mental. Aqui é interessante que Emmanuel ele faz essa comparação também. Ó. Que a consciência pesada de culpas, ó, a maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana. Ele faz essa comparação também com a casa. Né? Como ele faz em outro momento, no livro Pão Nosso, também é dessa coleção, Fonte Viva, quando ele vai discutir um versículo, que é do finalzinho do capítulo 9 de Lucas, acho que é o 62. Lucas 9, 62. Que é quando... É o 61 e 62. Quando Jesus está caminhando, é um conjunto de 3 diálogos. Ele está caminhando com os discípulos e aí alguém aparece assim para ele e fala assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa que primeiro eu me despeça dos que estão em minha casa. Aí Jesus fala assim para ele: aquele que toma a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Jesus fala assim para ele. Aí a gente olha para esse texto, né? Inclusive Kardec faz um desenvolvimento dele também, lá no capítulo 23 do Evangelho. E a gente vê o que ali? Um convite a algo que não faz parte aqui da nossa discussão, mas é uma postura desapegada da ideia de família. Mas Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, que eu acho que é o capítulo 3, lá no iniciozinho dele, quando vai discutir esse versículo do arado, ele traz uma interpretação que se aproxima daqui. Quando vai nos falar das coisas que moram na nossa casa mental. Como ele aponta aqui a culpa. Se a gente pega o arado, o instrumento de trabalho, né, da agricultura, que abre a terra, que ara a terra, instrumento de tecnologia talvez os mais antigos da humanidade. Quando a gente puxa esse arado, trabalha para abrir a terra, para abrir o nosso coração para a semente, que é o Evangelho, se a gente olha para trás, a gente larga o arado. A gente não está apto. A gente abandona, mas eu sou tão culpado, mas eu fiz tanta coisa errada. Mas eu sou uma pessoa com tanta dificuldade. Eu quero trabalhar no bem, mas aquilo me puxa e eu solto. E eu não faço nada. E eu sento no chão e eu não faço nada. Olha que interessante.
E ali Emmanuel nos convida a esse desapego dessa casa mental, a esse desapego dessas experiências do passado equivocadas, das perdas de oportunidade. Ele vai citar várias coisas lá, né? Como também do nosso sentimento de culpa. Então, quando eu olho para isso aqui, para o convite que Paulo nos faz, o convite que Jesus e que Emmanuel nos fazem, né? Quando eu olho para esse convite a andar para frente, ao trabalho no bem, a meditar sobre essas coisas, a me ocupar nessas coisas, nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, né? O que ele está apontando para nós, gente? Reconhecer as dificuldades que tem, mas não deixar que essas dificuldades te ancorem no chão. Desapegar-se delas. Olha que interessante. Então eu olho para dentro de mim, naquele exemplo que eu trouxe aqui. Me reconheço uma pessoa agressiva. E eu tento no meu dia a dia ser menos agressivo. Porque isso não vai me impedir de trabalhar no bem. Olha que interessante. Igual quando alguém te chama para trabalhar no centro, né? Aí a pessoa te chama, vamos trabalhar lá no Ceareiro, vamos conversar. Não dá. Primeiro eu tenho que ser uma pessoa boa. Primeiro eu tenho que ser bom, aí eu vou trabalhar nos Ceareiros. Né? Então vamos fechar as portas. Vamos fechar as portas do centro espírita. Porque em todo o trabalho no bem, todos nós aqui, todos que trabalham aqui, têm dificuldades também. Mas estão aqui num processo de luta, desapegados dessas dificuldades, atentos a elas, lutando contra elas, muitas vezes sofrendo com elas, mas caminhando na promoção do bem do outro. Porque, que eu comentei no início, essas coisas não são separadas, tá? Não tem como eu ser uma pessoa boa para depois fazer o bem. Entende? Fazendo o bem, eu me torno uma pessoa melhor. Me tornando uma pessoa melhor, meu trabalho no bem vai ter mais qualidade. É um ciclo virtuoso, né? A gente fala, é assim que funciona. Esse é o convite, né? Que Emmanuel nos faz lá no Arado, nos faz aqui novamente, ó. E aí vem as recomendações dele, né? Do Paulo, né? Ele, que foi impertérrito, essa palavra bonita, né? Destemido da fé viva, nos traça a diretriz. É fantástico quando a gente vai ver Paulo lutando contra as próprias culpas, né? Isso é muito legal. A gente vê um pouco disso nas próprias cartas, quando ele aponta as dificuldades que tem. Tem até que eu anotei aqui, ó, um versículo famoso que ele diz assim, ó: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Já viram essa? Romanos 7, 21. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O que é Paulo? O que ele está querendo dizer com isso? Nós estávamos falando antes. Eu reconheço as dificuldades que estão dentro de mim. Eu quero fazer o bem. Esse mal, às vezes, me puxa para trás. Né? As nossas dificuldades nos puxam para trás. Mas eu continuo andando pro bem. Olha que coisa fantástica. É ele lutando com as próprias dificuldades, né? O que me lembra, eu estava preparando aqui, de um episódio que esse sim não aparece, nem nos Atos dos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo, mas que ele é muito bem desenvolvido no Paulo Estevão, que é justamente um dos momentos iniciais de Paulo, já após a sua conversão, vamos dizer assim, em que ele trava uma luta, assim, fantástica contra essas próprias culpas, né? Que é quando ele está no deserto, com dois que vão ser grandes trabalhadores cristãos também ao lado dele, né? Que é o casal Áquila e Prisca. Então tem um período, ele fica mais ou menos 3 anos no deserto, afastado de tudo, só trabalhando e meditando sobre o evangelho com esses, vão ser irmãos dele, né? Então ele fica nesses 3 anos ali, mas é interessante que quando ele chega lá, ainda com o nome Saulo, né? E ainda carregando toda a má fama do que ele havia desencadeado em Jerusalém, quando ele chega para conversar com Áquila e Prisca, é legal que o marido, Áquila, né? Ele chega para o Saulo e fala: olha, seu nome é Saulo? Você ouviu falar do Saulo de Tarso? Ele tinha um nome igual ao seu. Fez barbaridades. Né? Inclusive o próprio pai do Áquila tinha desencarnado a partir dessa perseguição paulina, né? E aí ele fala isso para o próprio Saulo. Ele não sabia que o Saulo era o Saulo. Não sabia. Olha, ele tem um nome igual ao teu. Você conheceu o Saulo de Tarso? E aí o Saulo tem aquele choque, né? Porque ele era o que melhor conhecia o Saulo de Tarso, era o próprio. E ele, sim, conhecia, né? Mas não se assume. Olha que interessante. Não conseguia ainda lidar com aquilo. Não conseguia. E ele fica ali quieto, trabalhando com o casal, fica ali, né? Muitas coisas vão acontecendo, até que chega o momento em que ele tem essa força, né? Em que o casal fala com ele, ele tinha uma insegurança, né? Porque será que se eles descobrirem que eu sou eu, eles vão continuar sendo os meus amigos? Sabendo de tudo que eu fiz? É muito legal, gente. É aí a opinião pessoal, né? É a parte que eu mais gosto do livro.
Esse momento aí. E aí tem um momento que ele chega para os dois e fala assim, então, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Vocês sabem o Saulo de Tarso? Vocês tinham me falado dele? Então, não, claro, a gente sabe, então, sou eu. Aí ele fala para eles. Muito interessante. E aí não vou contar não, vocês vão ver lá qual foi a reação deles. Vocês vão ver lá, propaganda do livro. Vocês vão ver lá a reação deles. Mas olha que interessante. A dificuldade que ele teve em 2 anos, eu acho que ele demorou para falar, né? Para reconhecer dentro dele mesmo e conseguir expressar a dificuldade que ele tinha. Que não foi impedimento para que ele estudasse o evangelho. Não foi impedimento para que ele se preparasse ali. Né? E é o que eu disse para vocês, não tenhamos a ideia de que Paulo, após a conversão, ou após o momento do deserto, superou todas as suas dificuldades e aí pronto. Não, gente. Não aconteceu isso. A obra mostra isso. Mas é isso que é o mais interessante. Porque como nós tinha dificuldades, mas prosseguiu. 30 anos depois disso ele viveu. Né? Trabalhando por Jesus, lutando com as próprias dificuldades, divulgando o evangelho. Sabe? Aquilo não foi suficiente para pará-lo. Isso é o desapego da culpa. Percebe? Isso é o desapego dos nossos erros. Não é negar que eles existem. Não é deixar para lá, não é isso, não. É apesar deles e por eles fazemos o bem. Botar em prática estas coisas aí de que Paulo está falando. Olha que coisa legal. É esse que é o convite. Né? Mas vamos ver como o Emmanuel termina a conversa. Ó. Porque agora ele vai falar das lições do Senhor. Inclusive retomando trechos da carta. Que são anteriores a esse versículo. Ó, após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nos quais persuade o companheiro a ler, está lá na carta, instruir os outros, exortar, né, convidar os outros à modificação e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita. Não é só isso. Mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. Olha que interessante. Agora a gente compreende o versículo. Olha para essas coisas. E que são essas coisas? Ele fala aqui, ó, ler, estudar, instruir os outros, exortar, exemplificar. Medite sobre isso, mas não só medite não, faça isso. Olha que interessante, faça isso, é bom para você e é um convite aos outros. É o que é interessante, né? Quando a gente vai olhar para a proposta de Jesus, a gente vê isso. A gente vê Jesus, é alguém que traz ensinamento direto, faça isso, faça aquilo, faça isso aqui, mas mostra como que é. Aí eu olho e eu vejo Jesus fazendo, é isso aqui. Eu olho e vejo Paulo fazendo. É esse negócio aqui. Eu olho e vejo Timóteo fazendo. É isso aqui. É o exemplo que arrasta. Né? É o exemplo que dá autoridade a Jesus quando os discípulos, quando Mateus vai encerrar o Sermão do Monte, né? No final do capítulo 7 do Evangelho dele, né? Ele vai falar da autoridade com que Jesus ensinava. Por quê? Que fazia. Entre outras coisas, né? Que fazia as coisas. Então, quando ele faz esse convite a Timóteo, ele fala o seguinte, olha, você quer liderar a comunidade cristã? Você quer trabalhar ao meu lado? Viva essas coisas, porque é da vivência dessas coisas que você vai ser exemplo para os outros. É da vivência do evangelho que os outros vão olhar para você e dizer assim, é isso. É da alegria que você vai manifestar na prática do bem que as pessoas vão dizer, eu quero isso. Eu quero essa paz. Né? É a paz que Paulo viu em Estevão. Né? Quando está lá Estevão, por ordem dele, está lá à beira da morte física, e aí Paulo, né, vai chegar perto dele, vê lá Abigail, esses personagens aí, quem leu o livro vai saber quem que eu estou falando, quem não leu é propaganda mesmo. Então quando Paulo chega lá, e vê o cristão Estevão ali à beira da morte, e Paulo olha para ele, o que Paulo vê? Paz. Ele vê paz, mas não é possível. Eu mandei matar esse cara. Esse cara sente dor física. Esse cara está aqui à beira da morte. Esse cara tem paz e eu, que sou líder judaico, não tenho paz. Não está vendo que são essas pequenas, grandes coisas, né? Que vão mexendo com Paulo. Não é só a visão de Jesus, não. São essas pequenas coisas que vão mexendo com ele. São essas atitudes que Paulo recomenda a Timóteo, como ele vai fazer. Tá? É na hora do sofrimento, mostrar resignação. Os outros vão olhar e vão dizer assim, caramba, esse negócio é verdade.
Esse negócio de cristianismo é verdade. Eu quero isso para a minha vida. Mais do que palavras, eles vão ver isso aqui, ó. Na atitude, no aproveitamento dos ensinamentos de Timóteo. Acabou que eu nem li até o final, eu comecei a comentar antes de ler aqui, ó, antes de ler os outros 2 parágrafos. A assertiva de Paulo, né, a afirmação dele, o convite dele, não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano. É dia a dia. Cristianismo é dia a dia. Ó, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. É interessante que essa frase final de Emmanuel é uma referência a uma outra frase de Paulo. Quando eu li aqui, eu lembrei dela. Ele vai até anotei aqui, está em 1 Coríntios 15:14, ó, quando ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vazia é a nossa palavra e vã é a nossa fé. Olha como é que essas coisas se aproximam. O que ele quer dizer se Jesus não ressuscitou, né? Ele está falando aqui. Uma das grandes provas de que a proposta de Jesus é real é a sua demonstração de imortalidade da alma. Olha que interessante. É a sua demonstração de imortalidade da alma. A outra coisa é o que nós estávamos falando antes aqui. É a gente observar pessoas que efetivamente vivem isso e têm os resultados nas próprias vidas. Não em sucesso material. É isso que gera confusão às vezes, né? Não em sucesso material. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, ela não era espírita e tinha algum problema com o espiritismo, ela disse assim para mim, mas como é que vocês podem seguir Chico Xavier? Olha como ele sofreu no final da vida dele. Olha que interessante. Você disse, seria um problema. Não, isso não seria um problema não. O grande exemplo de Chico Xavier é a forma como ele lidou com esse sofrimento. Olha que interessante. E aí na hora eu não devolvi para a pessoa, porque obviamente nosso objetivo não é, quanto espíritas, né, promover um tipo de debate agressivo, mas eu fiquei pensando, o que pensar então de Jesus, né? No final da sua vida física, falando aqui de ressurreição, né? Todo aquele demonstrável sofrimento. Ou seja, a grande proposta, gente, de fé não é de vitória material. Não é essa, não. É essa vitória, a vitória que se traduz em paz interior, em felicidade, em alegria, mesmo diante das dificuldades. Compreendendo que essas dificuldades, falamos aqui já, são esses mecanismos de crescimento. É nas dificuldades, como em outros aspectos da vida, em que a gente, que Timóteo, cada um de nós aqui, ó, manifestando, né, meditando e se ocupando dessas lições, a gente encontra essa paz, trabalha pela paz no nosso ambiente, é exemplo de ação para aqueles que estão em torno de nós. Nunca com objetivo vaidoso, né? Senão não funciona. Mas com esse objetivo real, gente, de ver o planeta mais feliz. Tá? Então a gente vê dentro do campo cristão, do campo espírita, claro, também, né? Um convite em várias direções. Que a gente trabalha no campo social, né? Tentando mitigar, diminuir toda essa desigualdade que a gente vê no planeta Terra. Que a gente trabalha a melhoria no nosso ambiente mais próximo, como da nossa vizinhança, no nosso ambiente profissional. E que a gente trabalhe também dentro do lar, né? Buscando essa paz dentro do lar, lidando com as arestas de cada um ali que tem as suas diferenças. Dando acima de tudo esses exemplos, né? Eu me esforço, eu venho no centro espírita para ser exemplo também dentro da minha casa. É muito legal, quando a gente assiste palestra, chega em casa e fala assim, você não foi lá no Ceareiros hoje, então a palestra foi para você. Alguém já deve ter escutado isso, já deve ter falado isso. Hoje o tema foi para você, olha que interessante. Se você pensa isso, se você assistiu hoje aqui a conversa e acha que o tema foi lá para alguém que está na sua casa, o que você vai fazer? Você vai exemplificar o que nós escutamos juntos aqui do Evangelho, né? Porque esse é o único mecanismo, não vou dizer que é o único não, mas esse é o mecanismo mais poderoso de sensibilizar alguém, né? Na direção do Cristo, na direção do Evangelho. Né? É essa vivência. Olha que legal. Paulo vai dizer para o Timóteo, para ele instruir, para ele falar para as pessoas. Mas vai dizer para ele que o mais eficaz e o que não pode ficar de lado é o quê? A prática. A vivência dessas coisas todas que ele recomenda. Então, que para o nosso restante de domingo, para a nossa semana,
a gente guarde essas exortações aqui, ó. Ler, instruir e exemplificar em boas obras, né? Se a gente quer realmente mudar a nossa atmosfera interior, né? E mudar o ambiente que nos cerca, tá? Então, um bom dia para todos. Que Jesus permaneça aí abençoando sua caminhada, Daniel. Falar com Jesus, o nosso mestre e amigo. Agradecê-lo pela manhã tão linda e acolhedora. Pelo céu nublado, cinzento. Pelo ar puro que nos alimenta, nos abastece. Pela companhia dos pássaros, da vegetação, de tudo que nos permite, Senhor, seguirmos a nossa peregrinação. Essa que nos proporciona o aprendizado, mas principalmente o testemunho de tudo aquilo que no nosso esforço íntimo conseguimos amealhar dos teus ensinamentos. E que nos sentindo fortalecidos, possamos, Senhor, cada vez mais, além de conhecer, também vivenciar os teus ensinos. Por isso, do fundo do nosso coração, a gratidão pelo auxílio de sempre que todos nós recebemos do teu coração misericordioso e amoroso, que nos cuida tão bem. Muito obrigado, Jesus. Assim seja.